A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo que nos assiste, a você que está nos dando esse privilégio da audiência, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Se você esteve conosco desde o início, acredito que você recebeu, aprendeu bastante a respeito da palavra de Deus e do tema hoje exposto aqui, porque nós trouxemos um tema tocado por Deus, porque como sempre falamos, Jesus Cristo, Ele que é o emissário, Ele que emite, nós somos somente o mensageiro e você é o destinatário. E hoje falamos de 3 pontos importantes. E a pergunta central é: a quem servimos? Servimos as próprias vontades nossas, que é a humana? Servimos as vontades do inimigo? Ou servimos a vontade do Deus poderoso? E aqui foi abordado com sabedoria por cada um dos mensageiros. E aqui eu estou para dar um complemento no que já foi falado. Eu peço a você, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, irei falar sobre o servir humano. Se você está servindo a vontade humana. É isso que eu quero mencionar agora. Lá em Romanos capítulo 1, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensato, pérfido, sem afeição natural e sem misericórdia. Aqui são as pessoas que praticam a sua própria vontade. No livro do reverendo Hernandes Dias, Súplicas do Mundo, ele cita uma passagem bastante importante de que a maior ira de Deus com o homem é entregar ele aos seus próprios desejos do coração. Porque o homem, quando está entregue às suas próprias vontades, é só ruína, é só destruição. Porque o ser humano, as pessoas são tendenciosas a fazer as coisas erradas, as coisas da carne, como já foi falado aqui. Porque o homem natural, ele não aceita as coisas que vêm de Deus, do Espírito de Deus. E ele não entende porque só podemos entender as coisas de Deus espiritualmente. E o homem natural, quando ele está servindo a ele mesmo, ele não tem apetite espiritual. As coisas de Deus não lhe agrada, não lhe chama a atenção. Quando você está fazendo a sua própria vontade, você está se deleitando nos seus prazeres. A inclinação do seu coração é inimizade, é desobediência contra Deus. Então é só ruína. E eu trago para você aqui sobre esse livro, como eu mencionei, uma passagem muito importante, uma escrita do reverendo Hernandes Dias. O livro a qual estou usando aqui é Súplicas do Mundo. Aí eu li e é um livro bastante importante e interessante, que fala sobre as pessoas, o humano, a humanidade. Ele diz assim: a humanidade é como um caminhão sem freio, ladeira abaixo. Deus está com o pé no freio e o homem com o pé no acelerador. Deus quer evitar a tragédia e o homem acelera rumo ao abismo. Até o momento em que Deus tira o pé do breque, ou seja, do freio, e esse caminhão avança desgovernado para uma terrível tragédia. O homem quer fugir de Deus, o seu dono. Por isso, Deus simplesmente tira a coleira. As pessoas escolheram abrir mão da verdade e Deus abre mão delas. Quando o homem se rebela e se afasta de sua referência primeira em Deus,
do relacionamento apropriado com Deus, tudo se torna mentira. O ser humano não sabe quem é, toda verdade é negada. Ele passa a questionar não apenas a existência de Deus, mas igualmente a sua própria existência. Quando as pessoas jogam fora o Deus da verdade, a verdade desaparece como um todo. E tudo que resta são conjuntos de opiniões, deuses e prazeres pessoais. Isso aqui é a pessoa que está servindo a si mesmo. E agora irei falar sobre a pessoa que está servindo ao inimigo. É bem importante aqui ler a passagem lá de 1 João. 1 João, a epístola de 1 João, verso 3. Vai falar sobre os filhos de Deus e os filhos do inimigo. Em 1 João, capítulo 3, vou ler somente o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Aqui é bem interessante que já foi falado que o pecado ele surgiu lá desde o Jardim do Éden, mas o inimigo ele tem de maneira sutil, ele vai chegando na vida de uma pessoa, porque ele não aparece fedendo a enxofre, ele não aparece com chifre, não. Ele vem de maneira sutil, vestido ali de uma maneira aveludada, como um cordeirinho. E ali, se você der um espaçozinho, por menor que seja, ele abrirá uma grande porta na sua vida para destruir você. Porque o inimigo ele só quer uma brechinha. E é esse o pecado na nossa vida. O inimigo nos seduz. O inimigo quer seduzir aqueles a qual ele pode conduzir para o destino final que ele já está decretado. Lá em Apocalipse vai dizer justamente isso, que quando for naquele juízo final de Deus, quando Deus jogar o diabo e os seus sedutores, ou seja, aqueles a qual ele conseguiu seduzir, irá junto com ele para as chamas de fogo. E o pecado na vida é assim, ela surge pequenininho, de repente está grandioso. Se a gente vê o rio Amazonas começa com uma fonte bem pequenininha, ali vai juntando com seus afluentes ao ponto de uma criança conseguir nadar nele. Mas com os afluentes vai acrescentando ao longo do percurso do rio, quando lá no decorrer dele vai ser um grande rio ao ponto de que dificilmente um nadador profissional encara atravessá-lo. Ele se torna um grande rio. E assim é o pecado na nossa vida. Começa de uma maneira bem pequenininha e de repente está uma maneira que perdemos o controle totalmente. E isso é quando nós estamos servindo ao inimigo. Porque o inimigo, ele é desobediente. E lá em Efésios vai dizer que os filhos da obediência é filhos de Deus. E o filho da desobediência é filho do diabo. Se você está desobediente, você está servindo ao diabo. E eu finalizo com o homem que serve a Deus. É a melhor coisa que existe na vida de um homem ou de uma mulher, é servir a Deus. Porque Deus é o Deus do oásis, é o Deus do deserto. Ele está conosco em qualquer situação. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler para você Filipenses 2, que diz assim, verso 15. Para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie do que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Esta é a palavra de Paulo, um apóstolo, um desbravador do evangelho, um homem que dedicou boa parte da sua vida a pregar, a viver o amor de Deus.
E este foi o final de um homem que serviu a Deus. Lá em 2 Timóteo 4:7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Este é o final de um homem que serve a Deus. E eu finalizo dizendo que, se você prestar bem atenção nesses 3 pontos, você sempre estará servindo a um dos 3. Ou você está servindo aos seus próprios desejos, ou você está servindo ao inimigo, ou você está servindo a Deus. Em qual deles você está servindo? Que esta palavra fique como reflexão para a sua vida e que Deus abençoe. Mas tome a decisão certa. Sirva a Deus, que é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer enquanto tem existência aqui na terra. Amém? Que você receba esta palavra, que Deus continue abençoando grandiosamente a sua vida. E para concluir o momento, vamos fazer uma oração. Se você puder, onde estiver aí, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e agradecer a Deus por esta noite abençoada. Uma noite que Deus tem derramado as bênçãos, chuvas em todas as regiões. Isso é só para mostrar que Deus, Ele é bondoso para com todos. Oremos. Senhor Deus, Pai, obrigado por mais um momento que o Senhor nos concede de trazer a mensagem para aqueles a qual é o destinatário final. Que o Senhor nos dê sempre coragem, ousadia, para que nós não venhamos olhar para as tempestades, mas sim para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, que esta mensagem de hoje venha despertar, meu Pai, nas pessoas, nos ouvintes desta mensagem, e eles entenderem a quem eles estão servindo. Se é a vontade deles mesmos, eles estão enganados. Se é a vontade do inimigo, é a pior das coisas. Mas se é a vontade de Deus, é a melhor delas. Que possamos ter essa decisão sempre de servir a Deus. Que o Senhor nos proteja, nos guarde sempre. É assim que nós oramos e concordamos com um. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que a paz de Cristo reine sobre você e sua família. Até a próxima, se Deus permitir.